Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico. E estamos fazendo agora a gravação da aula ao vivo da matéria de soteriologia, ok? Quero comunicar aqui que estarei fazendo a gravação dessa aula. Após isso, estarei pedindo para dar um tempo nessas aulas, nessas gravações de matérias. Aqueles que tiverem interesse em prosseguir com outro professor, não tem problema, sigam adiante. E quem puder esperar, em janeiro a gente vai estar mandando um convite para reunir a sala. Então, quem quiser esperar até janeiro, nós participaremos de novo, estaremos novamente integrados aí nessas aulas de teologia. Mas quem quiser prosseguir adiante com o professor, não tem problema nenhum, que Deus te abençoe grandemente, ok? Então, estaremos fazendo essa gravação e após a gente vai dar uma pausa aí nessas gravações relacionadas as matérias da teologia, tá bom? Então, estaremos fazendo outros tipos de gravações, mas não dentro dessas aulas que temos ministrado aí para o curso do CETAD, tá bom? A gente vai dar um tempo nisso aí, e se Deus permitir, posteriormente a gente retoma. Nossa aula de soteriologia está dividida em 4 lições. Veja só, temos lição 1. Na lição 1 vamos discutir plano da salvação, supra e infralapsarianismo. O que significa isso? Predestinação, reprovação, acerca da salvação, de modo geral, tá? Na lição de número 2, a lição de número 1, você vai da página 1 até a 29. Na 2, será da 30 a 55, estudando tempos da salvação, tá? Origem da salvação, família de Deus, você integrante, né, fazer parte, acesso à família de Deus, como está aí. Também acerca da fé. Aliás, eu até esqueci de colocar, acrescenta aqui, ó, fé, acerca da fé. E encerra a lição 2 com arrependimento, tá bom? Fé e arrependimento. Lição de número 3, estaremos falando sobre 2 temáticas muito relevantes. Regeneração, tá? E conversão. Estaremos falando de regeneração e conversão. Na lição de número 4, que encerra a matéria de soteriologia, estaremos discutindo redenção, expiação, propiciação, reconciliação, santificação e justificação, ok? Vamos então agora compartilhar com você os esclarecimentos em cima dos temas, tá certo? O material você já fez a leitura, já procedeu toda a leitura dele. Todos os vídeos de apoio estão sendo postados ao longo do mês. E aqui a gente vai objetivamente em cima dos temas para trazer um esclarecimento final e assim você poder arrematar a matéria, né? Poder fechar o entendimento acerca da matéria e assim prosseguir. Deixa eu ver aqui. Voltei aqui, saí um pouco da transmissão somente para pegar alguns livros aqui que eu quero indicar relacionados ao tema, relacionados à soteriologia, tá? Deixa eu ver aqui o primeiro. Primeiro eu indico esse aqui. Teologia Sistemática Pentecostal. Teologia Sistemática Pentecostal da CPAD. Toda teologia sistemática terá necessariamente que incluir a matéria de soteriologia, tá? Uma matéria fundamental da teologia sistemática. Então, você terá diferentes teologias sistemáticas com diferentes tendências. E aí a gente deixa aqui outras obras que já seguem uma tendência numa linha teológica que nós estamos mais envolvidos, que é o armínio-wesleyanismo, tá? O armínio-wesleyanismo. Não somente arminianismo, mas também com tendência wesleyana. Para entender melhor acerca de arminianismo,
Arminianismo, a Mecânica da Salvação, de Silas Daniel. Arminianismo, a Mecânica da Salvação, de Silas Daniel. Livro extraordinário. Não poderia falar de Armínio sem citar as obras dele, né? Então tá aqui, ó, as obras de Armínio, tá? As obras de Armínio, editora CPAD, os 3 volumes. Finalizando com esse livro que já é acerca da polêmica entre arminianismo e calvinismo, tá? O lado negro, o lado negro do calvinismo. O lado negro do calvinismo, tá? Ok, citamos essas obras aí, e aí vamos adiante, falando agora acerca da própria matéria, onde nós temos primeiro o plano da salvação, e quando a gente estuda o plano da salvação, estamos falando acerca da situação na qual a humanidade caiu em pecado, tá? A humanidade caiu em pecado, mas ela foi criada em Gênesis para viver numa plena comunhão com Deus. Então, o homem foi criado pelas próprias mãos de Deus, foi formado do pó da terra, foi soprado nas suas narinas. Posteriormente, Eva foi tirada da costela, né, do lado de Adão. Os dois foram colocados no jardim que foi plantado pelo próprio Deus e viviam ali em plena comunhão, ok? Então, o objetivo principal de Deus é a comunhão. O objetivo de Deus é a salvação. O objetivo de Deus é a vida eterna, tá certo? Então, Deus tem como objetivo algo positivo para o homem, e não destruição, e não condenação. Então, o objetivo de Deus é sempre algo positivo para o homem. Quando isso não ocorre, é porque o homem se voltou contra os planos perfeitos de Deus. Então, ele traz sobre si mesmo condenação. E aí, Deus permite a sua condenação. Então, temos aí, a primeira situação é o homem desobedecendo a Deus, e aí entra a palavra desobediência, né? Desobediência, desobedecendo, desobediência, tá? Desobedecendo a Deus, e aí entra a questão de ter comido do fruto. Que fruto é esse? Era uma maçã? Era uma pera? Isso é irrelevante. A questão é a obediência. Então, estava ali a situação colocada de forma muito clara sobre a obediência, tá? Porque desobediência, tá certo? Estava colocado ali muito claro a questão acerca da obediência. Se comeres desse fruto, morrerás. Não coma desse fruto, coma de todos os demais. Você tem a árvore da vida, você tem todas as árvores frondosas, você tem tudo que você necessita. Somente não coma deste. E aí a situação na qual Deus dá ordenança a Adão, que deveria comunicar a Eva. E deveria zelar para que tudo corra bem. Deveria, de fato, assumir a posição que lhe foi dada, que é cuidar, que é zelar do jardim, cuidar de uma esposa, estar com ela, cuidar dela. Chega um momento em que a esposa dele, Eva, é abordada pela serpente, que, na verdade, está sendo utilizada como veículo de comunicação por Satanás. Satanás, por meio daquela estratégia, está se comunicando com ela. Se comunicando com ela, começa a enredar agora ela numa certa lógica, né? Silogismo que ele vai construindo. Não é o que Deus disse, não é para comer de nada. Já constrói uma falácia. Não, nós podemos comer de tudo menos essa. Nessa você não pode comer nem tocar. Aí já é um acréscimo. Então você já não está mais de acordo com aquilo que foi dito. Você já está acrescentando algo e já não está mais de acordo com a orientação que foi dada. Ok? Então é nessa brecha que ele vai trabalhar. Por que não pode comer? Porque morrerás. O dia que comeres, morrerás. Ele apresenta a antítese. Tá? E a tese, se comeres, morrerás. A antítese disso, não morrerás. Antes, serás como Deus. Agora, não somente ele colocou a antítese daquela afirmativa de Deus, mas ele também levanta uma questão da possibilidade deles estarem sendo enganados. De que, na verdade, Deus esteja ocultando um benefício, esteja ocultando algo que seria vantajoso para eles. E aí cria a dúvida. Quando nasce a dúvida, é uma brecha na muralha. E aí começa aquela situação
de criar um interesse em cima daquele fruto, em cima do fruto proibido, em cima do acesso a ser como Deus, porque a questão não era ter eternidade, porque o acesso à árvore da vida lhes proporcionaria vida constante, perene. Só quem tem vida eterna é Deus, que sempre existiu, tá certo? É o ser por excelência. Tudo precisa dele para existir. Ele é o único ser necessário, sendo todos os outros contingentes, tá certo? Então, só quem é eterno é Deus. Mas eles poderiam ter vida perene, continuando sempre tendo acesso à árvore da vida. Mas agora surgiu a questão, ser como Deus, ser divindade. Então levanta essa questão de você agora cobiçar algo que não é para você. E Satanás, na verdade, com isso, está causando em você o mesmo mal que é dele. Ele está comunicando isso para você, está passando isso para você. Ele teve a mesma cobiça, ele tentou subir acima colocar seu trono acima do trono do Altíssimo, ele tentou se voltar contra Deus, se colocar no lugar de Deus, falhou miseravelmente na sua tentativa. Jesus Cristo disse que via Satanás cair do céu como um raio, ok? Está condenado pela eternidade. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos, é para eles que é feito o inferno, ok? E agora Satanás arrasta a humanidade após si na mesma proposta, criando no coração da humanidade a mesma cobiça. Eva passa agora a ter esse interesse, come do fruto e dá a Adão, que mostra que Adão consentiu também no mesmo erro, na mesma falha. Em vez de Adão puxar Eva para a comunhão, não, ele foi arrastado por ela, juntamente a ela, porque o interesse também era dele, foi arrastado para o mesmo pecado. Então, isso aí trouxe como consequência a queda da humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a nossa condição. Uma vez que somos gerados ridoplasmaticamente, ou seja, carne gerando carne. O pastor César Cavalcante, ele deu um exemplo que eu achei muito interessante para explicar essa questão do pecado transmitido de geração em geração. Ele disse que é como uma forma de bolo que você tem e que cai no chão e amassa um pouco, dá uma amassadinha. Não é porque amassou um cantinho dela que você vai jogar fora. Ela ainda serve. Então, o que você faz? Você faz bolo com ela. Só que todo bolo que você fizer naquela forma vem com aquela marquinha, aquele amassadinho que está ali. Então, todos eles sairão com a mesma marca. Assim também o pecado é comunicado de geração em geração. O defeito lá do Éden é passado de geração em geração, através de todos aqueles que são descendência de Adão. Todos nós somos descendência de Adão e Eva, tá bom? Então, a partir daí, você tem o quê? A queda. Com a queda agora, a necessidade de uma restauração. Por quê? O homem, a mulher, a humanidade agora estão em pecado. O que esse pecado faz? Separação de Deus. Deus, por ser santo e ser justo, ele não coadunará com o pecado. Então, o homem agora está em pecado. O homem está contaminado com o pecado. O homem, sentido de antropo, de humanidade, está contaminado com o pecado. Isso cria um abismo entre eles e Deus. Esse abismo não poderá ser superado pelo próprio pecador, que é a pessoa enferma. O enfermo não trará cura sobre si mesmo. Ele necessita de um médico, como Jesus Cristo disse, que ele é o médico e ele precisa estar atendendo aos doentes. Ninguém precisa de médico, senão aquele que está doente. Então, Jesus Cristo ia até os enfermos. Então, é Deus que terá que superar essa barreira. E ele criará meios para isso. E os meios pelos quais esse abismo é vencido é soteriologia. A soteriologia é o grande plano de salvação, por meio do qual Deus vem a nós e nos resgata da condenação eterna. E cria para nós uma porta, um acesso para a salvação, para que nós estejamos novamente na presença de Deus. Certo? Então, eis aí a soteriologia, tá certo? Soter, né? Soter, salvação, logia, estudo. Estudo acerca da salvação, o grande plano de salvação, que é o plano de Deus para o resgate da humanidade perdida. Da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça de Satanás. Eis aí a profecia que foi dada pelo próprio Deus, ainda no Éden. E na expectativa dessa promessa, viveram todos os personagens veterotestamentários. Nenhum deles foi salvo por sangue nem de boi, nem de bode, nem de pombo,
nem sacrifícios, nem holocaustos. Nenhum deles foi salvo por isso, porque isso não é salvífico, isso não é para a salvação. Todos aqueles rituais cerimoniais realizados no tabernáculo, depois no templo, eram para a manutenção da aliança entre Deus e Israel. Para falarmos acerca de salvação e de vida eterna, só temos uma porta chamada Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, todos que vieram no período da antiga aliança estavam na expectativa do cumprimento da profecia lá do Éden. A semente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás, Jesus. Eles todos dormiram na expectativa da vinda do Messias, esperando pelo Messias, tá? O Messias veio na plenitude dos tempos, tá? Na plenitude dos tempos veio o Messias, Jesus Cristo, viveu, morreu e ressuscitou. Ele vai aplicar salvação a todos os justos da antiga aliança. Os justos da antiga aliança são salvos em Cristo, tá certo? E a salvação dele continuará operando para todo o prosseguir da história, até a consumação dos tempos. A sua salvação é válida. Aquele que crê, presta atenção, aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Veja o tempo. Aquele que crê será salvo. Quando? Na glorificação. Você já tem a presença, você já tem o selo do Espírito Santo, que é a promessa. Se você tem primorado, você tem o Espírito de Deus na sua vida, você tem a promessa. Você está predestinado. Você terá que aguardar o tempo no qual você será glorificado. Aí você será reintroduzido na plenitude da presença de Deus, num corpo totalmente transformado, numa vida totalmente transformada. Tá certo? Mas você já participa agora da vida eterna. Você já participa agora dos benefícios da salvação, daquilo que Jesus Cristo compartilha conosco, da sua natureza e da bendita salvação. Então, eis aí o grande plano da salvação, que é o movimento de Deus para nós, para que nós possamos ser resgatados do nosso estado de queda, de pecaminosidade, colocados na presença de Deus novamente, tá? Então, isso aí é o grande plano de salvação. O que é supra e o que é infralapso? Lapsarianismo, tá? Lapsarianismo. O que é supra, o que é infralapso? Quando a gente fala de supra e de infralapsarianismo, as duas abordagens são uma problemática calvinista. Por quê? Qual é a lógica do entendimento calvinista sobre a soteriologia, que é importante aqui para a nossa discussão? É uma leitura que é feita sobre a soteriologia, na qual é aplicada uma perspectiva pré-determinista sobre o plano da salvação, ou monergista, tá? Existe uma dualidade entre monergismo e sinergismo. Monergismo, toda ação é de Deus. Sinergismo, a ação é de Deus e do homem. Aí você tem gradações, né? Isso aí, tá? Numa questão monergista, na qual toda ação é de Deus, o homem está depravado de tal maneira que ele não tem nenhuma possibilidade de dar qualquer passo em busca da salvação. Então ele dependerá total, exclusivamente da ação divina. É daí que vem aquela máxima, uma vez salvo, salvo para sempre. Tá certo? É daí que vem aquela máxima na qual Deus predetermina uns a salvação e todos os demais a condenação. É daí que vem, de uma perspectiva monergista na qual toda ação é de Deus. E esse monergismo, ele não fica detido só dentro da questão salvífica, ele se espalha para tudo. Onde ele entende que tudo que acontece no mundo foi determinado por Deus. Por que caem nas torres gêmeas? Porque Deus determinou. Por que acontece estupros? Porque Deus determinou. Por que acontece assassinatos? Porque Deus determinou. Ele traz essa perspectiva na qual tudo que acontece está sob a determinação direta de Deus. Então você tem aí uma visão monergista da vida, tá? E o sinergismo já tenta caminhar olhando tanto a perspectiva da soberania quanto a perspectiva do livre-arbítrio. E aí a gente fala de livre-arbítrio, o calvinista já dá um pulo, né? Ele chama de livre-agência. Mas quando você tenta ver as definições de livre-agência,
ela acaba caindo na mesma questão do livre-arbítrio. E aí o calvinista vive nesse conflito, que é para equilibrar as coisas entre a pré-determinação total sobre tudo, que responsabiliza a Deus diretamente sobre todos os fatos, e a tentativa de tirar algo da responsabilidade direta de Deus e atribuir também a responsabilização humana. Por quê? Pense comigo. Se o monergismo funcionasse e ele fosse de fato a verdade, quem Deus julgaria? Quem Deus julgaria? Por que juízo final? O juízo final seria um teatro. O juízo final seria uma encenação. Porque todos que estarão ali só estarão por cumprimento das determinações divinas. Porque o monergismo funciona. Se o monergismo funcionasse e fosse a verdade, tudo que acontece seria a determinação direta de Deus. Você matou uma pessoa, você assassinou ela, cometeu um latrocínio. Você não se arrependeu das suas atitudes, você não buscou salvação e perdão em Cristo Jesus. Você morreu na sua condenação, no seu pecado. Você vai para o inferno, depois você será ressuscitado na segunda ressurreição e passará pelo trono branco, quando então será lançado no lago de fogo. Só que quando você estiver diante do trono branco e forem abertos os livros das obras, e for constatado que você cometeu aquele assassinato e não se arrependeu, e morreu no seu pecado sem se arrepender, sem encontrar perdão da pessoa bendita de Cristo Jesus, você poderá dizer: eu cometi esse assassinato porque Deus determinou na eternidade que eu cometi esse assassinato, porque Deus determina todas as coisas. O monergismo produziria uma situação na qual é inviável o juízo, porque tudo que acontece é determinação divina. Então, mesmo os piores assassinos seriam cumpridores da ordem de Deus. Por isso que o monergismo é uma falha, ele não funciona. O sinergismo é uma proposta onde você tem a soberania divina atuante sem necessariamente ser responsável pela pecaminosidade dos erros humanos. Por quê? Se assim não fosse, Deus não seria o Deus santo e justo que ele é. Mas Deus é santo, é justo e é perfeito. Então nós temos que ter um entendimento olhando para a plenitude da Sagrada Escritura, observando tanto a soberania divina quanto a liberdade humana. As duas são reais, tá certo? Mesmo que em algumas situações sejam aquilo que Jonas Madureira explicou uma vez, numa aula dele que eu vi, antinomismo, tá certo? Esse antinomismo é aquela situação na qual essas duas coisas são conflitantes, mas existentes. Elas existem concomitantemente, elas existem juntamente, mesmo que sejam conflitantes. E eis aí a situação. Deus é soberano? Sim, Deus é soberano, mas mesmo assim, o Deus soberano que ele concedeu espaço de decisão para o homem. Deu ao homem liberdade de tomada de decisão. E nessa liberdade de tomada de decisão, o homem pode, não é que deve, mas pode escolher em desobedecer a Deus. E escolher em desobedecer a Deus, ele estará sendo condenado. Eis aí a sua condenação. O salário do pecado é a morte. Veja que a morte é salário, é retribuição por aquilo que você conquistou. Não é uma determinação divina, é uma paga por aquilo que você conquistou, tá certo? Olhando nessa perspectiva monergista, você terá então supra e infra lapsarianismo. Lapso, o que é lapso? Queda, tá? Lapso é queda. Aqui, ó. Eita. Lapso é queda. Supra, antes da queda. Supra, antes da queda. Infra, depois da queda. Que queda? A queda da humanidade no pecado. Supralapsarianismo diz: Deus já havia determinado tudo antes mesmo da queda. Havia determinado, inclusive, a queda. Deus determinou que o homem caísse em pecado. Supralapsarianismo, tá? Infralapsarianismo. Deus determina, mas depois da queda. Em decorrência da queda.
Aí Deus traz determinação sobre aqueles que haverão de ser salvos e aqueles que haverão de ser condenados. Calvino não concordava com isso. Calvino era supralapsarianista, tá? Então, isso é supralapsarianismo. Lapso é queda, tá certo? Esse ismo aqui tratando acerca desse estudo, né? Sendo supra e infra. Supra é antes, infra é depois. Mas todos os dois são deterministas, tá? Predestinação, tá? Predestinação. A predestinação não é uma doutrina calvinista. A predestinação é uma doutrina bíblica. A predestinação não é uma doutrina calvinista. A predestinação é uma doutrina bíblica, tá? O que é predestinação? Predestinação é a realidade na qual aqueles que são salvos pela graça, na pessoa bendita de Cristo Jesus, mediante a fé, recebem um selo da parte de Deus, que é a sua garantia. Vós já estáis selados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito de Deus presente em nós é um selo garantidor da salvação. Assim, nós somos predestinados à vida eterna em Cristo Jesus. Quem é predestinado? A igreja é predestinada. A igreja é o conjunto das pessoas. A igreja não é um indivíduo. O indivíduo é um tijolo. Como Pedro disse, vós sois pequenos tijolos no edifício espiritual. Paulo disse, nós somos membros de um corpo. Então, quem é predestinado? A igreja é predestinada. Tá certo? Não indivíduos. Os indivíduos participam da predestinação da igreja quando estão nela. Se você se submete a Cristo, Jesus Cristo diz, quem quiser ser meu amigo tem que fazer o que eu mando. Então, uma vez que você se submete às ordenanças de Cristo que estão na sua palavra, e você integra o corpo, não estou falando de congregação, presta atenção. Eu não estou falando de denominação. Eu não estou falando de Assembleia de Deus, nem de Batista, nem de Presbiteriana. Eu estou falando da Igreja Universal dos Salvos, cujo nome está escrito no livro da vida. Tá certo? Que estão espalhados por diversas denominações. Só serão conhecidos no grande dia do arrebatamento. Quando a igreja triunfante que está na glória, juntamente com a igreja operante que está na terra, serão todos arrebatados. Os mortos ressuscitarão primeiro, aqueles que estiverem vivos serão transformados, e todos encontraremos com o Senhor nos ares, para adentrar e participar primeiro, passar pelo bema, o tribunal de Cristo, no qual serão atribuídos os valores às obras realizadas, adentrar nas bodas do Cordeiro, onde o Senhor disse, não beberei do fruto da vida até aquele dia que beba convosco no reino do meu Pai. Então, esse é o grande dia na qual nós conheceremos quem participa dessa predestinação. Tá certo? Então, quem é predestinado? A igreja, o grupo. Quem participa da igreja é predestinado junto com a igreja. Tá certo? Como o pastor Delis explica, é um trem. Esse trem tem uma predestinação, está indo para o céu. Se você embarca nele, você chegará. Se você desembarca dele, você não chegará. E se você não chegar, você será lançado na condenação. Ok? Predestinação. Essa doutrina da reprovação também é uma discussão bastante calvinista, porque é a questão de você entender em que nível a humanidade está caída em pecado. O calvinista entende como condenação que o homem, a humanidade, perdeu totalmente quaisquer faculdades que tornem possível ele aceitar a Cristo como Salvador. Só que isso atenta contra a palavra de Deus, porque Cristo requer o posicionamento das próprias pessoas. Se elas não tivessem essa condição, por que ele iria requerer? Quem crê será salvo. Percebeu? Não é quem meu pai predeterminou será salvo. Se o predeterminismo calvinista funcionasse, não precisaria a cruz. Ou a cruz seria somente um teatro, porque tudo foi predeterminado lá atrás. Supralapsarianismo. Tudo foi predeterminado lá atrás. Quem ia ser salvo, quem ia ser condenado, antes mesmo deles existirem. Quem crê será salvo. Responsabilização direta. Quem não crê já está condenado, porque condenados todos já estão. Mas quem crê será salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus.
Ok? Então você tem essa responsabilização. Por quê? Exatamente porque o homem, mesmo estando caindo em pecado e não tendo condições de auto-salvar-se, o homem não pode salvar a si mesmo, mas aquilo que é chamado graça preveniente habilita o homem a tomar uma decisão livre. O Espírito de Deus convence, presta atenção, o Espírito de Deus convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus que convence, não é o pregador, não é o evangelista, não é os argumentos teológicos da igreja. Nós somos porta-vozes. Sabe o que nós somos? Jesus Cristo é como alguém que comprou alforria. Todos os escravizados pelo pecado. Ele comprou alforria suficiente para todo mundo. A gente só recebe a carta e vai dizendo, você é livre. Você não precisa ser escravo do pecado. Você já foi liberto por Cristo Jesus. Ele comprou para você o direito de ser livre. Nós somos só porta-vozes. Tá certo? Mas quem trabalha no coração da pessoa para convencimento de que ela precisa de salvação, porque sem esse convencimento ela nem entende que precise de qualquer tipo de salvação, ela entende que está tudo certo, está tudo bem, tudo ok, mas é o Espírito de Deus, começaram a tocar novas porcaria, paciência. É o Espírito de Deus que traz o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito de Deus ele vai sanar esse problema aqui, da queda, da reprovação. Ele vai interagir com o coração humano, trazendo convencimento. E quando o homem e a mulher, o ser humano, abre o coração para o convencimento do Espírito Santo de Deus, aí as obras de Cristo são imputadas. O que é imputar as obras? É como alguém que faz uma transferência para a sua conta. Você tem uma grande dívida e ele tem dinheiro suficiente para sanar todas as dívidas. E aí você requer dele a salvação. E ele age por você. Aí ele faz um Pix e paga toda a sua dívida. E deixa você zerado. E fala, pronto, você está reabilitado. Você não deve mais nada. Foi imputado a você. Tá certo? As obras de Cristo, os benefícios de Cristo, os méritos de Cristo foram imputados a você. Tá certo? Então você tem aqui aquilo que é chamado de salvação. Tá? Então a salvação é isso. São as obras de Cristo imputadas a nós. São um grande plano de salvação funcionando para nós, através da ação da pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos resgatando da condenação eterna e nos religando a Deus por meio das suas obras, por meio do seu agir, por meio da sua obra, da sua intervenção, tá certo? Então nós temos aí a salvação. Partindo para a lição 2, o que é tempos da salvação? Tempos da salvação é a eficácia da salvação de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Ela é eficaz para o passado, ela é eficaz no presente e será eficaz para o futuro. Para o passado é aquela palavra que diz: dos tempos da ignorância não me lembrarei. Antes lançarei teus males, teus pecados no mar de esquecimento. Já pensou o que é Deus lançar os teus pecados no mar de esquecimento? Deus não se lembrar, Deus, isso é, claro que isso é uma linguagem antropopática, tá? O que é antropopatismo? Antropopatismo, veja, humano, patem, tá certo? Opatismo, né? Antropopatismo, sentimentos humanos atribuídos a Deus. Por exemplo, lembrar-se dos teus pecados, não me lembrarei mais. Não é porque Deus causa em si mesmo a amnésia, mas porque o seu perdão é perfeito. E quando ele aplica esse perdão a você, ele realiza em si mesmo esse ato de esquecimento. Ah, mas foram muitos pecados, foram muitos crimes, foram muita promiscuidade, foram muitas... Dos teus pecados não me lembrarei mais. Ele não se lembra e infringe a si mesmo essa situação na qual ele lança no mar de esquecimento e não se lembra mais. Então a salvação é eficaz para o passado. Isso é um escândalo.
A graça é um escândalo, a graça é escandalosa. Todo mundo vem com aquela mesma palavra. Só porque você entrou para a igreja agora, você quer ser santo? Fazia isso, pintava, bordava, aprontava, era promíscuo, era profano, era violento, era ladrão, era mentiroso, era bandido, era... Agora porque você entrou para a igreja, agora você é santo. Por que essa pessoa se torna santa? E o que é ser santo? Essa pessoa foi comprada pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Não foi com ouro e com prata que fosse comprados da vossa antiga maneira de viver, mas com o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Ele comprou. Uma vez que ele comprou, Paulo em outro lugar diz, ele tomou a nota que era contra nós. Que nota era essa? É como um processo. O diabo, que é o acusador, a própria palavra Satã, de onde vem Satanás, é acusador, tá certo? Ele vai escrevendo todos os pecados que ele mesmo instiga, e quando você comete, ele usa contra você diante de Deus. E ele anota tudo isso. E é como um documento que ele tem para apresentar diante de Deus, inviabilizando a tua comunhão com Deus, dizendo, ele não, ela não. Aqui, ó. Ó quem ele é. Aí Jesus disse, muito bem, tudo isso aqui é verdade, ele cometeu tudo isso aqui mesmo. Só que tem uma coisa, ó. Aqui, ó, o teu processo, ó. Pregado na cruz do Calvário. Ele cometeu todos esses pecados, só que eu não cometi nenhum pecado e morri na cruz no lugar dele. Então, os pecados dele eu cravo na cruz. Está tudo justificado. Está tudo pago. Não deve mais nada. Porque eu morri por ele. Eu sou cordeiro, presta atenção, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro imaculado, sem pecado, que morre vicariamente. Substitutivo, ele morre no lugar. Abraão, com um altar, o seu filho em cima, Isaque, um cutelo na mão, ele levanta para imolar, para sacrificar o seu próprio filho. E a voz brava do céu, não faças tal. Eu sei que você serve a Deus. E aí ele vê o cordeiro preso pelos chifres. Ele toma aquele cordeiro e substitui. Isaac sai e entra o cordeiro. Meu Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É você, viu? Sai Isaac e entra o cordeiro. Era você que deveria ser condenado, porque foram os seus pecados que ofenderam a Deus. Seus pecados são ofensivos a Deus, ofende a santidade de Deus. É você que é o alvo da condenação. Só que desce Isaac e sobe o cordeiro. O cordeiro morre por você, morre vicariamente. E os seus pecados são cravados na cruz. Estão todos pagos. E ele agora é santo. Santo é ser consagrado, ser exclusivo. Você foi comprado. Você é dele. Você é escravo de Cristo para a salvação. Ou você é escravo do pecado para a morte, dos vícios, do pecado, da pecaminosidade humana, ou escravo de Cristo para a salvação. Presta atenção, qual é a tua condição diante de Cristo? Muitas pessoas estão enganadas, pensando que estão negociando com Cristo, que são amiguinhos de Cristo, são colegas de Cristo, sei lá. Você é escravo de Cristo para a salvação. Ele comprou você na cruz do Calvário. Ele substituiu você na condenação. Ele imputou a você as suas obras, os seus méritos. Ele abriu um caminho de salvação. Você pode dobrar os joelhos agora, na sua sala, e você está diante do trono do Todo-Poderoso, por causa do caminho, do vivo e único caminho que é Cristo Jesus. Você é dele, tá certo? Deus da salvação, passado, presente, agora. Você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, através da intervenção do Espírito Santo de Deus, que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Aí você levanta as mãos e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nessa mesma hora, as obras de Cristo são imputadas a você. O sangue de Cristo te regenera de todo pecado. Faz a expiação de todo pecado. Você é regenerado, recebe uma nova natureza. Você se torna uma nova criatura.
e você recebe acesso imediato à presença de Deus. Por isso que muitas pessoas que aceitam Jesus caem em prantos, porque nunca receberam tanta carga de amor que eles recebem naquele momento. Uma vez que eles agora foram conectados à majestade divina, por causa das obras de Cristo Jesus, que foram imputadas sobre ele, colocadas sobre ele, tá certo? Presente, futuro. Aí, uma vez que nós recebemos, veja, santificação. Essa santificação que acontece no momento da salvação é uma santificação posicional. Você não fez nada ainda. Veja, 3 cruzes, tá? 3. 3 cruzes, ó. 3. Jesus está aqui. Aquele que a tradição chama Dimas está na outra. E um outro que eu não lembro o nome, acho que nem é dito, está na outra. Alguns evangelistas dizem que os dois primeiro começaram a criticar. Aí depois um afirma que um deles muda de postura. Dimas muda de postura. Que é a tradição que diz, né? A Bíblia, viu? Acerca do nome dele, Dimas. Qual é a afirmação dele? Senhor, olha que coisa extraordinária. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por quê? Porque quem está aqui é santo. Ele chegou a essa conclusão de que quem está na cruz do meio é santo. Não deveria estar ali. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual é a resposta? Hoje mesmo. Coisa maravilhosa. Um cara que pecou a vida todinha, cometeu crime, porque para ser pendurado na cruz não era pouca coisa. Ele cometeu crimes tais que o Império Romano entendeu que ele era digno da maior das punições. Ele foi pendurado na cruz. O último ato da vida dele foi clamar, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A única coisa que preste que esse homem fez foi isso. O resto é tudo lixo. A única coisa que preste que esse homem fez foi isso. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Cristo responde? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem inaugurou o paraíso foi um homem que não tinha obras. As obras dele eram tudo lixo. A única coisa que ele fez foi reconhecer Jesus como Filho de Deus na última hora. E Jesus imputa sobre ele as suas obras, sua salvação, o seu sangue da expiação. Veja o tamanho, veja o poder da salvação de Cristo Jesus. Levou para o céu um homem que não tinha feito porcaria nenhuma. A única coisa que ele fez no último momento reconheceu Jesus como Salvador. Pronto. Foi salvo. Foi imediatamente salvo por Cristo Jesus. E agora adentrará as mansões celestiais. Inaugurou o paraíso. A salvação é um escândalo. A graça é um escândalo. Tá certo? Por isso que é loucura para os gregos e é escândalo para os judeus. Mas para aqueles que creem é poder de Deus para a vida eterna. Isso é a salvação. É o plano salvífico. Está sendo desenvolvido por Deus. Passado, presente e futuro. O que é o futuro? Glorificação. Nós temos a salvação posicional, que aquele homem recebeu na cruz. Posicional. Nós somos tirados de uma posição de condenação e colocados. É Deus que coloca e pega com a mão dele. Ele pega da lama, lava com seu sangue e põe diante de Deus. Posicional. Foi Deus que te posicionou ali. Aí, o próximo desenvolvimento da salvação é progressivo. Aí você vai mortificando sua carne, crucificando sua carne, crucificando o velho homem, andando conforme a lei do Espírito para não cumprir a concupiscência da carne. Não emprestar em vossos membros como veículos da concupiscência carnal. Tá certo? Então você tem agora que assumir a posição de fazer a manutenção da sua salvação. Veja que esse negócio de monergismo é uma porcaria, não funciona. Senão você não precisaria fazer a manutenção da sua salvação. Paulo falou, pregando aos outros, eu zelo para que eu mesmo fique de fora. Sinergismo, você coopera se santificando, você coopera se negando, negando-se a si mesmo, você coopera se mortificando, para que você consiga preservar a salvação que lhe foi dada por graça.
mediante a fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. Passado, presente e futuro. Origem. Qual é a origem da salvação? Isso aqui é extraordinário. Por quê? Por mais correntes diferentes de entendimento que possa haver, de calvinismo, molinismo, arminianismo, wesleyanismo, por mais correntes diferentes de interpretação que possa haver sobre aspectos da salvação, a origem é indiscutível. A origem é em Deus. Agora, qual é a problemática disso aqui? Diante disso aqui, as seitas caem. Adventista do sétimo dia, Testemunhas de Jeová, TJ, Testemunhas de Jeová, tá certo? Mormonismo. Diante disso aqui, as seitas caem, tá? Por quê? A origem da salvação, segundo a Escritura, é só Cristo. Só Cristo. Solos Cristo, como disse na Reforma, tá certo? Aqui não, aqui é Jesus Cristo mais o L.G. White. Se você não entender que L.G. White é o espírito de profecia e não guardar o sábado, você não é salvo, tá? No TJ, você tem que seguir as prescrições da torre de vigia, e Jesus Cristo não é Deus no TJ. Jesus Cristo é um semideus, tá certo? No mormonismo, você tem que crer nos escritos de Joseph Smith. Então, você tem sempre um outro. E aí você prejudica totalmente o plano salvífico, porque a salvação é só através de Cristo Jesus. Não é Jesus e. Tanto que no começo da igreja foi combatido a judaização. Porque a judaização pretendia fazer isso. Você precisa aceitar Jesus, mas guardar o sábado. Você precisa aceitar Jesus, mas se evitar certas práticas alimentícias, adotar certas festividades, certos costumes e ritos. A igreja disse não. Só Cristo, só Jesus. Jesus Cristo é a origem de toda a salvação. E ele é o suficiente para a salvação. Não precisamos de mais nada. Ser parte da família de Deus é lembrar-se que você tem 4 categorias de filhos de Deus. Você tem filhos de Deus por criação, são os anjos. Você tem os filhos de Deus por eleição, é Israel, foram eleitos, tá certo? Como filho de Deus. Você tem aquele que é unigênito, que é a categoria exclusiva. Filho de Deus, tá certo? Como geração eterna, Jesus, unigênito filho de Deus. E você tem filho de Deus por adoção. Aí somos nós. Nós somos adotados para a família de Deus. Já pensou o que é isso? Eu acabei de dizer que você é escravo de Cristo para a salvação. Só que Jesus não te trata como escravo. Ele te trata como filho. Você é trazido para a família de Deus. E você recebe honras de filho. Você recebe herança de filho. Você recebe liberdade de filho. Você recebe poder de filho. Você recebe autoridade de filho. Você recebe acesso de filho. Você é trazido para a família de Deus. Tá certo? Isso que é extraordinário, né? Fé e arrependimento. O que é fé? A gente poderia trazer fé por confiança, tá? Mas não é só isso. Por quê? Você confia que trabalhando 30 dias você recebe um salário. Isso é lógico. Você trabalha 30 dias e será pago. Às vezes nem é, né? Tem que dar processo. Mas você confia nisso aqui. O que é fé? A fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam. E a prova daquilo que você não vê. A fé é um elemento sobrenatural. A visão é para enxergar. A audição é para escutar. O paladar é para sentir o sabor. O tato é para sentir o contato. A fé é para se relacionar com Deus. No meu entender, é isso. Você tem os 5 sentidos atuando dentro do âmbito material e você tem a fé, que é um sentir espiritual, no qual você entra no mundo espiritual. A fé não tem muita explicação dentro de um âmbito material, porque você crê em Deus. Então, coisas impossíveis estão fora do escopo da materialidade, estão fora do escopo da lógica humana. Pronto, acabou, o diagnóstico é condenatório, foi condenado na justiça, não tem mais esperança, não tem mais volta, acabou. Fé. Acabou aqui? Não tem mais? Aqui os recursos esgotaram? Fé.
Agora, o próximo passo é fé. Aí você vai entrar em oração, você vai clamar ao Deus Todo-Poderoso, porque nós não determinamos nada, só que determina é Deus. Você vai entrar em oração e você vai clamar a Deus, e o Espírito de Deus vai agir dentro daquilo que Ele quer, dentro daquilo que Ele ordena. Ele não será ordenado por mim, é Ele que ordena. Mas eu vou clamar e Ele vai agir. Ele vai onde eu não posso ir. Fé. Então a gente precisa crer. E assim também, essa fé é para com Cristo. Fé salvífica. Jesus Cristo é pregado acerca dele. O Espírito de Deus interage no seu coração, te dá o desejo pela salvação. Aí a fé acende. Você diz, eu creio que Jesus é o meu Salvador. Pronto, aí uma vez que você crê, você dispara no mundo espiritual toda uma situação na qual a obra da salvação será imputada a você. E aí vão acontecer diversos fenômenos espirituais que vão transformar a sua vida e fazer com que você agora seja uma nova criatura e uma pessoa salva, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Passa por isso aqui, ó, arrependimento. Sem arrependimento é impossível a salvação, porque todos os pecados restituídos estão na glória de Deus. Então, primeiro precisa se arrepender dos seus pecados. E uma vez que você se arrepende dos seus pecados, você agora entregue-se nas mãos de Cristo para ser por Ele salvo, pela sua graça. E Ele realizará, então, essa salvação por meio da obra salvífica que Ele opera em nós. Certo? E essa é a lição 2. Aquilo que a gente acabou de escrever aqui é o que vai acontecer aqui, ó. Lição 3. Regeneração. Palingenesia. Ou palingenesis. Genesis de Gênesis mesmo. Tá certo? Nova criação. Palingenesia. Cita 2 textos, Mateus 19, 28 e Tito 3, 5. Aqui falando sobre regeneração para glorificação eterna. Aqui falando sobre regeneração para ser uma nova criatura. Tá certo? Mas os dois falando sobre regeneração. Sobre ser novamente gerado. Você continua tendo o mesmo nome, o mesmo endereço, o mesmo RG, o mesmo CPF, mas você não é a mesma pessoa. E as pessoas em volta veem isso, percebem isso. Não é a mesma pessoa, não é aquela pessoa que eu conheci, que mentia, que enganava, que roubava, que não era confiável. É uma outra pessoa. O que aconteceu com você? Tem uma coisa diferente em você, elas dizem assim. O que houve? O que aconteceu com você? Aí você diz assim, eu fui salvo pela pessoa bendita de Jesus Cristo e fui feito uma nova criatura. De modo que hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Regeneração. Tá certo? Suas intenções mudam, seu desejo muda, seu pensamento muda, sua concepção de vida muda, seus objetivos mudam, seu paradigma muda. Você agora tem como objetivo principal, antes era ganhar dinheiro. Antes era ganhar dinheiro, sei lá, fazer qualquer outro tipo de coisa. Seu Deus era o dinheiro. Ou era viver prazeres da vida, sexuais, ou drogas, ou qualquer coisa assim. Agora, o seu objetivo de vida é glorificar a Cristo, através da minha forma de viver. E todos olhem para mim e vejam Jesus Cristo, através do meu viver. Você é uma nova criatura, tá certo? Regenerado, nova criatura. Conversão, com e vetere, ou epistrefo do grego, tá certo? Esse epistrefo é mudar de direção. Você estava caminhando rumo à condenação, ao inferno. E aí aconteceu a obra salvífica, de modo que você foi feito nova criatura na pessoa bendita de Cristo Jesus. Você se arrepende do caminho de pecado que você estava trilhando. E agora você vai ser convertido. Você agora vai caminhar em contrário à vida de pecado que você andava. Agora você busca santificação. Tá certo? Então você agora se converteu. Você passou pelo processo de conversão. Você agora vai mudar totalmente o seu comportamento, mudar a sua fala, mudar seus objetivos, mudar suas ideias. Você vai mudar a sua vida. Vai passar pela verdadeira, pela autêntica conversão. E a autêntica conversão só pode ser vivenciada por uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados, que foi regenerada, foi feita uma nova criatura em Cristo Jesus e agora ela é convertida. Tá? Então isso não poderá acontecer
de uma maneira invertida. Não adianta você converter primeiro para depois acontecer os outros processos. Porque aí você estaria somente emulando. Tem pessoas que vivem de simulação. Muda a roupa, muda a linguagem, frequenta outros lugares, mas é a mesma pessoa. Ela está vivendo uma vida de mentira. Aí quando menos esperar, ela cai. Porque ela não se arrependeu. A palavra de Deus diz: perdoa-nos como nós temos perdoado. A oração do Pai Nosso. Então o arrependimento passa por isso. Perdão. Perdoar. Perdoar. Tá? Você doa. Então você com isso está dizendo: olha, eu não vou carregar mais essa pedra. Eu não vou carregar mais esse fardo. Eu coloco isso aos pés da cruz. Eu coloco isso diante de Deus. Deus vai tomar a decisão que ele entende que deva ser tomada. Vai julgar, vai fazer o que ele entender que deva ser feito. Mas eu vou colocar diante de Deus. Tá certo? Então eu perdoo. Eu estou liberando de modo que não vai mais me afetar. Não vai mais me causar qualquer tipo de situação. Tá certo? Então você perdoa, você se arrepende dos seus pecados, você é regenerado, é feito uma nova criatura, e aí as consequências naturais disso é acontecer o epistrefo. Tá? O epistrefo é a mudança de direção, a conversão. E o epistrefo, a mudança de direcionamento de vida, só acontece porque aconteceu o metanoia. E o metanoia é a mudança de mentalidade. E tudo isso está acontecendo a partir desse processo. Arrependimento, fé salvífica, arrependimento, regeneração, tá certo? Para uma mudança de atitude como resultado dessa mudança de mente. Metanoia e epistrefo, tá certo? Então, essa aqui é a lição número 3, caminhando para o final, lição número 4, onde você tem esses demais processos aqui, que acontecem simultaneamente e que tem como resultado a tua salvação. Tua salvação precisou de todos esses processos aqui, ó, e eles acontecem simultaneamente dentro de você. E mudam sua natureza, tá? Aconteceu a redenção. E o que é a redenção? A redenção é como uma pessoa, um soldado, por exemplo, de um exército. E esse soldado, devido às situações da batalha, ele cai sequestrado na mão do exército inimigo. Ele está lá preso, detido. E aí, o exército ao qual ele está alistado vai o resgatar. Como? Pagando. É estabelecido, então, uma troca de prisioneiros, é estabelecido um valor e será pago pela sua libertação, para que ele seja restituído, tá certo? Ao seu exército, ao seu país. Então será feita a redenção dele. Essa é a redenção. Uma problemática da redenção. Na antiguidade, houve muitos equívocos em relação a isso. Qual é o equívoco? O preço foi pago. A quem foi pago? E aí, muitos estudiosos da antiguidade entendiam que o preço para a nossa salvação foi pago por Cristo no ato de sua crucificação, quando ele se entrega vicariamente para morrer no nosso lugar. Ele está pagando o preço, e entendiam eles que o preço estava sendo pago a Satanás. Que o preço estava sendo pago a Satanás. Só que isso é um grande equívoco. Por quê? Porque a dívida não é contra Satanás. É muito importante entender a dinâmica de tudo isso aqui. Tá certo? Quando você comete um pecado, e isso é típico da sua natureza caída, você comete um pecado. Quem você está ofendendo? Satanás? Não, Satanás está dançando e rodando quando você comete um pecado, comemorando, festejando. Quando você toca essas porcarias dessas músicas aí, ele está festejando. A dívida não é com Satanás, a dívida é com Deus. A dívida é com Deus. Cada pecado ofende a santidade de Deus e cria um abismo maior entre você e Deus. A dívida é com Deus, tá certo? Como é que Satanás entra nessa questão? Ele é o acusador. Ele te instiga a cometer o pecado. E quando você comete o pecado, ele entra como acusador contra a sua vida, te acusando diante de Deus. Vieram os filhos de Deus comparecer diante do Senhor. Veio junto com eles Satanás. E aí Deus disse para ele: viste meu servo Jó?
homem tem mente fiel e se desvia do mal, Satanás retruca para Deus. Todavia, não te serve de balde. Ou seja, não te serve à toa, mas por causa dos bens com que o Senhor premiou ele. Aí Deus autoriza Satanás a ir lá e tocar em tudo, menos na vida. Aí Jó passa por aquele grande processo, por meio do qual Deus mostra para Jó mesmo e para a humanidade o que é ser fiel. Aí no final restitui a ele o dobro dos bens e a mesma quantidade de filhos, porque os filhos são de Deus. Deus não tomou nada dele, simplesmente pegou de volta. Aí restitui a mesma quantidade de filhos. Tá certo? Satanás é o acusador. O preço não é pago a Satanás, o preço é pago a Deus. Jesus Cristo, logo depois que ele passa pela cruz, que ele tomba, ele rende o seu espírito, que ele diz, a minha vida ninguém a toma, eu a dou, tenho o poder de dá-la e tomá-la de volta. Ele rende o seu espírito na cruz. O que vai acontecer após isso? Lá em Hebreus diz que ele é sumo sacerdote eterno, conforme a ordem de Melquisedeque, que não tem princípio nem fim de dias. Jesus Cristo é sumo sacerdote, não conforme a ordem de Levi, mas conforme a ordem de Melquisedeque, que é superior à ordem levítica, porque Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, e Levi estava nos lombos de Abraão. Então Levi pagou dízimos a Melquisedeque. Jesus Cristo é sumo sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. Então ele, exercendo seu ofício de sumo sacerdote, quando ele toma ele entrega sua vida na cruz, ele vai diante de Deus como sumo sacerdote. Ele está levando o sangue da expiação. Não é sangue de bode, nem de cordeiro, nem de touros. É o seu próprio sangue. O sangue dele. O seu próprio sangue. O sangue dos animais derramados ao longo do Antigo Testamento, no tabernáculo, no templo, cobriam o pecado. Cobriam o pecado da nação. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário apaga os pecados. Ele vai com o sangue da expiação, não no templo lá de Jerusalém, mas diante do Santo dos Santos, na glória. E ele vai diante de Deus e deposita ali o seu sangue, dizendo, eu paguei. Eu paguei pelo pecado de toda a humanidade. E agora todos quantos crerem terão o poder de serem chamados filhos de Deus. Você entendeu qual é o nosso papel? É anunciar para esse mundo perdido aí que eles têm salvação garantida em Cristo Jesus. Jesus garantiu para eles salvação em vida eterna. Só basta crer. Ele tem que crer em Jesus Cristo para isso ser imputado a eles. Mas o crédito está lá. O crédito já foi adquirido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tá certo? E apresentado diante de Deus como um preço pago pelo pecado da humanidade. Aí aqueles que crerem se beneficiarão disso. É como um crédito depositado. E quando você tem a senha, você acessa. Redenção é resgate pago por Cristo a Deus para nos resgatar da mão de Satanás, que nos mantinha presos devido ao pecado. Por isso que Paulo diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte foi vencida. Por quê? Jesus Cristo tombou sua cabeça na cruz, fez o processo, todo esse processo salvífico, e ressuscitou ao terceiro dia, sendo assunto aos céus. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E todos aqueles que creem nele também têm a vida eterna. Aquele que tentar guardar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que, por mim, entregar a sua vida, achá-la-á. Porque ele é o príncipe da vida. Ele é a ressurreição e a vida. Então, aqueles que creem em Cristo para a salvação têm a vida eterna nele, garantida por ele. Como Estevão, que sendo apedrejado, viu o Filho de Deus de pé à destra do Todo-Poderoso, recebendo ele como herói. Essa é a realidade daqueles que creem em Jesus para a salvação. Certo? Expiação, que eu já acabei até explicando, né? Expiar, tá certo? Expiar. Essa expiação é a qualidade por meio da qual o sangue de Cristo expia ou apaga. Nossos pecados são apagados pelo sangue de Cristo Jesus. E nós somos reabilitados para estarmos diante de Deus. Tá certo? Por isso que nós somos santos, por causa das obras realizadas por Cristo Jesus. O que é propiciação? Essa propiciação está muito ligada a toda a linguagem do Antigo Testamento, na qual você tinha a Arca da Aliança, a tampa da arca. Tinham dois querubins voltados um contra o outro. No meio dos querubins, era chamado propiciatório. No propiciatório era aspergido. O sumo sacerdote, uma vez por ano, pegava um sacrifício lá, o sangue,
numa bacia, adentrava o Santo dos Santos, e aí aspergia sobre aquele propiciatório, o sangue de sacrifício, e ali fazia a cobertura do pecado da nação, para que a aliança com Deus fosse preservada. O Senhor Yahvé continuasse sendo Deus de Israel, e Israel continuasse sendo seu povo, por meio desse ato sacrificial, o Yom Kippur, o dia do perdão. Tá certo? E aí você tem a propiciação, que é exatamente realizada em cima desse propiciatório, na qual Deus é tornado propício a nós, por causa desse sacrifício realizado. A propiciação realizada por Cristo é, por meio do seu sangue, nos purifica do nosso pecado, tornando Deus propício a nós. Deus agora se relaciona conosco de forma íntima. Por quê? Por causa da propiciação realizada em Cristo Jesus, que tornou Deus propício a nós por causa da sua obra salvífica e da purificação do seu sangue. Nós somos santos e podemos adentrar diante da majestade divina. Deus é propício a nós por causa de Cristo Jesus. Deus olha do céu e vê a nós cobertos com o sangue de Cristo Jesus. Purificados pelo sangue de Cristo Jesus. Reconciliação é exatamente a religação daquilo que foi quebrado no Éden. No Éden, Deus viu o homem na viração, o homem via Deus na viração do dia. Deus vinha conversar com ele. No primeiro Adão, todos caíram. No segundo Adão, todos podem vir a ser restaurados. Jesus Cristo é o segundo Adão. Jesus Cristo religou aquilo que estava cortado, a aliança quebrada. Jesus Cristo reabilitou isso. Então, em Cristo, nós temos acesso a Deus. Nós temos comunhão e intimidade com Deus por causa de Cristo Jesus. Reconciliação. Santificação, eu já expliquei, posicional e progressiva. A posicional é aquela que no ato da salvação te habilita a estar diante de Deus por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Pronto. É como aquele ladrão convertido, arrependido na cruz. Ele não teve tempo de realizar obra nenhuma, mas ele foi santificado. Se não fosse santificado, não estaria no paraíso. Então foi uma santificação posicional. Agora, aqueles que, diferentemente daquele ladrão, continuarão tendo uma vida posterior, tem que, a partir da santificação posicional, ter uma santificação progressiva, na qual eles vão mortificando sua carne. Eles não conseguirão fazer tudo isso ao longo da sua vida, tendo a obra que ser completada na glorificação. Aí, na glorificação, a obra será planificada, será completada. Tá? Justificação é o ato por meio do qual Jesus Cristo toma os seus pecados para ele, morreu na cruz por causa dos seus pecados, e imputa a você a justiça dele. Tá certo? Ele imputa a você os méritos da obra dele. E aí você é justificado diante de Deus. Você tinha um monte de pecado. Jesus Cristo tomou seus pecados para ele. Ele não tinha pecado, mas morreu na cruz pelos pecadores. Morreu substitutivamente. E aí ele imputa a você os méritos da obra dele. Você está justificado diante de Deus. A justificação. Tá certo? Pessoal, isso aqui é a soteriologia. Tá ok? Eu agradeço a todos a presença aí na aula. Que Deus continue abençoando grandemente. Vamos dar uma pausa. Eu preciso ver algumas questões aí da minha vida, organizar algumas coisas. Então, peço para que vocês tenham paciência. Quem quiser, janeiro, a gente pode retomar. Eu faço convite para vocês. Quem quiser, a gente retoma, tá certo? Agradeço a todos. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida de vocês e glorifiquem a Deus por causa da tão grande salvação que Jesus Cristo conquistou para nós. Muito obrigado. Curte o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus.